Olá, eu sou o professor Fernando e você está no canal Redenção e Legado. Não pule esse vídeo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque talvez essa foi a resposta de tantos questionamentos que você tem. Essa seja a voz de Deus, humildemente falando, sobre o seu sofrimento. Pare de se comparar. Preste atenção no que eu estou falando para você. Pare agora de comparar a sua vida, de medir a sua vida com a régua das outras pessoas. Você sabia que uma porcentagem brutal, o responsável por um adoecimento em massa hoje, eu estou falando de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, vazio existencial, vícios, é a comparação? Provavelmente você já sentiu algum tipo desses malefícios desse comportamento na sua vida, mas você nunca parou para prestar atenção como isso vem te fazendo mal. Então, é bem normal hoje, uma porcentagem muito grande da população, como que é a vida dessa pessoa? Automatizada, no piloto automático, ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz, porque o despertador já é no celular, né? Então ela vai lá, no soneca, ou ela desperta, e rapidamente, antes mesmo muitas vezes dela escovar o seu dente, dela ir no banheiro, de você fazer alguma coisa, você já vai para as redes sociais. Então você vai para o Instagram, você vai para o TikTok, muitas vezes você vai para o YouTube, você vai para os seus grupos de conversa. E aí, nesses lugares virtuais, tem a vida de outras pessoas. Tem a vida das pessoas que você segue, dos influenciadores, das pessoas famosas. Naquela latrina virtual, onde as pessoas depositam as suas mentiras, as suas ilusões e os seus pensamentos de merda. Então, você acorda na sua vida normal, na sua rotina normal, que na grande porcentagem das vezes, na grande maioria das vezes, não tem nada de muito floreio, de muito magnífico, né? Você não está fazendo viagens, você não está andando em carros importados, você não está vestindo roupas lindas e maravilhosas, a sua vida ela é banhada de uma normalidade casual, onde você tem que fazer as mesmas coisas todos os dias, como arrumar sua cama, lavar sua louça, ir para sua escola, ir para o seu trabalho, que muitas vezes você odeia, e aí você vai lá olhar a vida dessas pessoas, que é como se fosse uma flor linda para uma abelha, mas na realidade é um lixo cheio de moscas em volta, porque ninguém tem coragem de ser quem verdadeiramente é, e nem acho que isso seja necessário. A gente também ficar usando as nossas redes sociais para ficar falando dos nossos problemas. Cada um deveria enfrentar o seu problema de frente, né? E aí o que acontece? Como eu falei, você se compara, você olha para sua vida e fala, não, mas eu não estou vivendo nada disso, mas não está acontecendo nada disso na minha vida, eu queria ter essa mulher, eu queria ter esse corpo, eu queria ter esse carro, eu queria estar fazendo essa e essa viagem, eu queria ser essa pessoa. E você se esquece que não existe a possibilidade nem de você ser outra pessoa e nem de você viver uma vida, sei lá, similar, parecida. Nós somos seres individuais. Não existe aqui, nunca existiu uma pessoa igual a você, com a mesma impressão digital, com a mesma íris. Nós somos seres únicos aqui no universo, principalmente nesse tempo. Então por que a gente tem que se comparar com outra pessoa? As nossas vidas são diferentes, é da sua vida que vem a sua força, é da sua história que vem a sua força, é da minha história que vem a minha força. Então por que eu vou me comparar? Por que os seres humanos caíram nessa hipnose coletiva, como se fossem um monte de manequim, que tem que ser tudo parecido, manequim sem alma, aonde você tem que ouvir esse tipo de música, você tem que ouvir esse tipo de roupa, você tem que fazer esse tipo de arte marcial, você tem que participar desse tipo de religião. Mas cadê a tua individualidade? Cadê você vivendo a vida que é importante para você? Cadê você assumindo as coisas que você gosta? Cadê você encontrando propósito na sombra dos seus traumas, dos seus bloqueios? Se comparar é uma coisa muito negativa. É muito negativo, principalmente se você é uma pessoa que tem autoestima baixa, uma pessoa que de certa forma viveu algum trauma na sua vida. A pior coisa que você pode fazer para você mesmo é ficar se depreciando olhando para outras pessoas. Quem garante para você que essas pessoas que você admira não têm problema também? Será que essas pessoas só não maqueiam as suas feridas? Elas não colocam um filtro bonito na podridão que elas não querem mostrar para as outras pessoas? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Hoje eu estou num nível já que eu atendo muitas pessoas famosas, tá? Terapeuticamente falando. E uma coisa que me chocou um pouco nesse processo de conhecer pessoas famosas, atender pessoas famosas, que por óbvio, pela ética, eu jamais colocaria em exposição alguma pessoa, foi descobrir que elas têm problemas muitas vezes muito piores do que os meus. Olhando para a minha vida eu falo, nossa,
a minha vida não é nível de melhor, mas assim, a minha vida é muito mais simples, é muito menos descomplicada. Essas pessoas têm problemas emocionais gigantescos. Você pensa que fama, que dinheiro, que luxo é uma coisa tão boa assim, é bom para quem não tem. Para quem tem, acaba se tornando uma prisão de necessidade de aprovação, de se sentir importante. Cara, esse não é o caminho não, o caminho é de você encontrar originalidade, de você encontrar paz em ser você mesmo, você amar a sua própria vida. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que lutar por conquistar sim, uma casa, um carro, um apartamento, um barco, uma lancha, viagem, realizar os seus sonhos. O dinheiro, ele vai potencializar quem você é. Então se você é uma pessoa boa, uma pessoa sã, o dinheiro vai te deixar melhor ainda e mais são. Agora, se você é uma pessoa doente, se você é uma pessoa ruim, o dinheiro vai potencializar exatamente o que você é. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz comodidade, o dinheiro traz segurança, mas muitas vezes ele arranca de você a tua sanidade. Principalmente tratando-se de você querer ser outra pessoa, querer ter outra vida. Então, a vida muitas vezes é como ela é e a vida está te ensinando o que você precisa aprender. Você supera as coisas na sua vida, você ganha autoridade. Então, na grande maioria das vezes, eu falo isso até por experiência de atendimento, o problema que você está tendo hoje é o que você precisa para subir de nível. Mas as pessoas fogem dos problemas. E fogem dos problemas também querendo ser outras pessoas. Ai, aquela pessoa lá, meu, ela não tem problema. Nossa, como ele é lindo, como ele é forte. Nossa, eu queria ser essa mulher aí. Eu queria ser esse filho. Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. E se esquece disso que eu estou falando. Que não existe pessoa perfeita. Não existe pessoa imaculada. O que existe são pessoas reais e cópias. Almas fortes, almas fracas, pessoas originais e pessoas que são falsas. Quem é você nesse jogo? Por que tu se compara tanto? Por que você não se torna a sua melhor versão? Por que você não passa, ao invés de se olhar no espelho para se depreciar, falar mal de você mesmo, você não começa a olhar com amor, com empatia, você não começa a medir as suas vitórias baseado em você mesmo, no que você conseguiu fazer, o que você está evoluindo, como é que você pode melhorar um pouco, como é que você pode evoluir e parar de ficar nesse jogo doentio de ser melhor que alguém. Olha, quem está competindo é quem está embaixo, tá? Quem está no topo da elevação tá ajudando as outras pessoas. Eu não quero ser melhor do que ninguém, cara. O tesão da minha vida é saber que você assistiu um vídeo aqui e ler o seu comentário aí, que a mensagem fez sentido para você, que você está me seguindo, que você está melhorando, que você está expandindo a sua consciência. É isso que eu quero, é isso que eu busco. O dinheiro em si, ele é uma energia e ele vai vir. Quanto mais eu doar para você, quanto mais eu servir você, levar você para um caminho de libertação, de consciência, de expansão de consciência, é óbvio que não só dinheiro, mas energia positiva vai vir na minha vida também. Lembra que eu falei que o dinheiro, muitas vezes, ele pode potencializar alguma coisa ruim sua? Então, eu não quero o dinheiro de uma fonte ruim, eu quero o dinheiro fazendo o que eu amo fazer, dar aula, ensinar, levar consciência para as pessoas, levar momentos de reflexão profunda. Então, entenda que nós nos comparamos, muitas vezes, olhando para as nossas fraquezas, né? Ou para as coisas que nos faltam. Então, se eu estou em algum sofrimento, eu olho para aquela pessoa e eu vejo que aquela pessoa não está sofrendo o que eu estou sofrendo, eu quero ter aquela vida. No fundo, eu quero fugir da minha dor. Eu quero anestesiar a minha existência. Então, se eu fosse essa pessoa, eu não ia sofrer o que eu estou sofrendo. Se eu tivesse o que essa pessoa tem, eu não ia. Essa dor aqui não ia estar doendo, mas a dor da pessoa que você está olhando, que você está se comparando, às vezes é muito maior do que a sua. A única diferença é que talvez ela é um pouco mais bonita, né? Se os seus olhos fossem capazes de enxergar a alma das pessoas, quais seriam os seus padrões de beleza? Às vezes a pessoa é horrível, é podre. Então, se você pensar, se eu fosse mais bonito, eu teria menos problemas. Aí, se eu tivesse mais dinheiro, eu teria minha vida seria mais fácil. Será mesmo? Você sabia que a grande parte das pessoas que desenvolvem estados depressivos mórbidos são pessoas de classe média alta? Você sabia disso? Você sabia que pessoas que não têm que lutar para conseguir as coisas, elas têm um nível de vazio existencial que muitas vezes adoece elas muito mais do que a falta de dinheiro? Talvez você não sabia disso, né? Talvez você está tão iludido nesse mundo de mentira aí, você olha tantos manequins que você quer ser parecido, que você esqueceu de prestar atenção no agora. Esqueceu de prestar atenção nas pequenas coisas que estão acontecendo, que se você saísse um pouco dessa bolha comparativa, você ia ver que, cara, eu estou aqui sentado agora nesse momento, ó, tá batendo um vento aqui, extremamente gostoso, uma brisa, essa estação está recém terminando o verão, então é um ventinho que começa a ser meio gelado, está começando a chover, os pingos de chuva estão caindo aqui, tá aqui, ó, cachorro aqui no meio das minhas pernas, eu tô aqui falando com vocês.
é a minha vida. Eu não estou querendo ser outra pessoa. Eu não estou querendo estar em outro espaço-tempo, me vislumbrando em daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu estou aqui no agora, vivendo a minha vida, sentindo esse momento, sentindo a natureza. Eu não preciso nada além disso nesse momento. Então muitas vezes você fica preso nas coisas que você quer ter e você não tem, nas coisas que você já perdeu e você não consegue conquistar. E nisso você fica nessa loucura, nessa corrida de rato, nessa comparação louca e fugindo do presente, fugindo de você mesmo. Isso não é o caminho, cara. Esse não é o caminho. Então para de se comparar. Para de querer ter a vida dos outros, para de ter inveja de pessoas que você nem conhece, para de querer ter coisas para impressionar pessoas que, cara, nem merecem ser impressionadas. Muitas vezes você quer ser famoso, você quer ter as coisas para mostrar para os outros, sendo que os outros não estão nem aí. Eu falei pro meu filho ontem, filho, não leva a vida tão a sério. O Donald Trump, se ele morrer hoje, vai chegar a noite, vai chegar o dia, vai chover, vai parar de chover. Se eu morrer hoje, amanhã o mundo continua. Então por que se importar tanto assim com a opinião das pessoas? Por que se importar tanto com pessoas que a gente não conhece? Eu tenho que me importar com a minha consciência, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus alunos, com os meus seguidores, que entendem a minha mensagem. O grande resto das outras pessoas não estão nem aí, nem sabem quem eu existo. Então por que eu vou perder a minha conexão com agora? Por que eu vou perder a minha paz de espírito? Por que eu vou perder a minha vontade de viver para impressionar ou para pessoas que nem fazem parte da minha vida, nem fazem parte da minha história, não fazem parte de absolutamente nada inerente à minha vida? Vocês estão entendendo? Estão entendendo a mensagem que o professor está querendo levar para vocês? Pare de se iludir, pare de se importar tanto com o mundo de ilusões e comece a olhar mais para o seu mundo interno, para o mundo da sua consciência. Comece a se questionar mais o que você está fazendo aqui, o que é essa vida, por que você precisa de tantas coisas que você não precisa para estar vivo, o que você realmente precisa, o que de fato você precisa. Você tem uma casa hoje, você tem roupa para vestir, tem comida, tem água, você tem uma cama para você dormir, você tem uma pessoa que você ama ou tem alguém que ama você. Será que você já não tem algum nível de felicidade e é a sua insatisfação que cega a sua visão? Será que não é alguma ferida emocional que você tem, alguma carência, dependência, uma coisa que você viveu na tua infância, um abandono, uma rejeição que faz você olhar para a existência como um castigo, onde tem coisas boas e tem coisas ruins? Eu expliquei isso pro meu filho ontem também, fiz ele parar de frente da janela, falei, filho, olha pela janela, quantas coisas bonitas você vê? Treina o seu olhar. Aí ele olhou e falou, aquela flor, aquilo, a natureza, o verde, isso, o céu, o dia. Falei, agora olha as coisas negativas. Aquela cadeira ali está quebrada, aquele muro está feio, não sei o que. Tudo é questão de foco. O foco é uma energia. Quando você foca em olhar as coisas positivas, você vai ver o positivo. Quando você foca em olhar as coisas negativas, você vai ver lixo também. E isso funciona no seu mundo interno. Quando você olha somente para os seus defeitos, as coisas que faltam, as suas dores, você vai começar a ver tudo de ruim em você e tu vai querer ser outra pessoa e isso não é possível. Quando você começa a olhar as coisas positivas em você, por mais que sejam pequenas, cara, e você começa a hipervalorizar isso, colocar foco nisso, você começa a ter um vislumbre diferente e mais verdadeiro sobre a existência. Existe lixo, existe jardim, existe morte, existe vida. Existem pessoas ruins, existem pessoas maravilhosas. Existem todas as coisas negativas, mas existem muitas coisas positivas. Para onde que você está olhando? Para de se iludir achando que a vida do outro é melhor. Para de se iludir achando que a existência do outro é mais fácil. Sim, você pode estar vivendo desafio hoje, você pode estar vivendo contratempos, mas cara, esse não é o fim. Enquanto você estiver disposta a continuar lutando, a buscar os pontos positivos, você vai continuar encontrando força. Deus não dá uma cruz para você que você não é capaz de carregar. E muitas vezes você vai ter que encontrar alguém para você carregar junto com você. Carregue com outra pessoa. Seja de forma virtual, eu estou aqui ajudando você a carregar a tua cruz se você está sozinho. Me siga em outras redes sociais, venha fazer parte dos meus programas, assista as minhas aulas, eu estou aqui para ajudar você. Agora eu não posso arrancar você do fundo do poço. A mão que tira você do fundo do poço é a sua própria mão que vai e tira você de baixo. Então entenda, tá? Você pode sim modelar pessoas, você pode admirar pessoas, você pode seguir pessoas, mas nunca coloque essas pessoas num lugar de Deus, num lugar de que elas controlam a sua vida, de que você não gostaria de ser você e gostaria de ser essa pessoa. Todo tipo de fanatismo, ele é débil, ele é contraproducente, porque ele tira de você o verdadeiro poder de construir, treinar, aperfeiçoar, evoluir, expandir a sua própria existência. Eu sou o professor Fernando, eu espero que você tenha
entendido a minha mensagem de forma profunda no seu coração, na sua alma. Deixe o seu comentário aqui, deixe a sua energia aqui, me siga no Instagram, me siga no TikTok, deixe o seu comentário lá que a sua vida é muito importante para mim. Não se compare, seja você mesmo e vença você mesmo.